Pode ser, meus amados irmãos. Irmãos, é uma alegria estar aqui nessa noite, né? Eu quero dizer para os irmãos que eu estou um pouco emocionado. Quando eu fico emocionado assim, é difícil estar falando, né? Realmente, voltar aqui nessa noite é muitas boas lembranças, né? Estar com vocês. Eu, Zilene, aqui passamos alguns anos nessa igreja, foi uma bênção para nossas vidas. E aqui eu vivi uma das experiências assim, muito profundas espiritualmente, né? Durante o período da pandemia. Aí a irmã Bruna me entrega um microfone cheio de álcool. Aí a minha mente viajou, pandemia, álcool. Estão entendendo? Aí eu me emocionei mais ainda, irmão. A irmã não sabe, né? Como esse cheiro de álcool me faz lembrar essa igreja. A época do máscara, a época dos irmãos mascarados, né? E com cheiro de álcool. Imagine. Amém? Mas, graças a Deus, né, mano? Estamos aqui nessa noite. Mas verdadeiramente eu estou mesmo emocionado. Se eu parar de vez em quando para tomar uma água, para enxugar um negócio. Amém? Bom, João capítulo 17. Quem é crente aí da glória a Deus? Eita, tá cheio de crente aqui nessa noite, que benção. Quem veio a essa igreja hoje, veio louvar o Senhor Jesus também, da glória a Deus. Pronto, prometo que não vou falar para você cutucar teu irmão, não vou mandar você olhar para mim, nada disso, porque, né, é os pregadores internacionais que tem esses caguetes, né? Eu vou só pedir para você ficar em espírito de oração, né, para que Deus possa usar nossas vidas nessa noite. 17, versículo 18, fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Não pode sentar. Irmãos, estamos servindo a Deus ali na igreja Adetag, também da nossa igreja. Ali, antigamente era Areal, né? Agora evoluiu, agora chama-se Águas Claras, né? Estamos ali servindo ao Senhor. E há 2 anos, né? Há 2 anos que eu estou ali e eu cresci muito espiritualmente. Sabe por quê, irmão Edson? Desculpa, pastor Edson. Aqui tem que ser formal, igual a irmã Bruna foi, né? Porque tem 4 anos que eu estou lendo a Bíblia. Começou no trabalho que o irmão levantou aqui, né? E eu comecei a ler a Bíblia. Tem 2 diplomas lá em casa, né? Teve o primeiro ano, não teve diploma, né? Aí depois, esse é o 4º ano, é isso, irmão? Na direção do presbítero que não está aqui, né? André. E eu quero dizer para os irmãos que o meu ministério foi agregado. A minha vida mudou para melhor. Porque esse é o 4º ano seguido que eu estou lendo a Bíblia. Sabe, irmãos, você que vai lá na concessionária, quando Deus permitir, jovens, profetize na vida de vocês. Se você tiver condições financeiras, e você for lá na Volkswagen, sei lá, BYD, e você for comprar um veículo, aí você vai comprar um veículo top de linha, com vários itens, inclusive com direção autônoma, que vai dirigir sozinho, estacionar sozinho. Aí você compra esse veículo e você não lê o manual. O que vai acontecer? Você só vai se locomover no veículo e vai deixar de usufruir muito da tecnologia que Deus permitiu que o homem, né, colocasse ali naquele bem, agregasse aquele bem ali, várias tecnologias. É o que acontece com nós, crentes. Nós aceitamos Jesus, entramos na presença de Deus, somos batizados com o Espírito Santo, temos esperança de um dia sermos arrebatados e morar com Jesus. E muitos estão vivendo aqui uma vida assim, me permitam usar uma palavra até um pouco medíocre. Sabe por quê? Porque a gente deixa de fazer uso das promessas e tomar conhecimento. Jesus falou para os saduceus. Eles vieram com uma pegadinha. Jesus, 7 homens morreram. E todos casados com a mesma mulher. E quando chegar lá no céu, quem vai ser o marido dela? Vai ter uma fila? Como é que vai ser? Aí errais por não conhecer as Escrituras.
Muita gente está errando, né, pastor? Mas quando você, crente, tira um tempo em 24 horas, você tira lá 1 hora, sobre 23 horas ainda, para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, você vai crescendo. Você deixa de ser um nanico espiritual, não que você seja um nanico espiritual, mas você deixa de ser alguém que está dependendo da carona de alguém que pode estar ali te segurando espiritualmente. Você passa a ter o quê? Eu trouxe até um objeto aqui. Pessoal, uma mochila que eu arrumei lá na loja de esporte. Não. Sal. Injeção, não, nada disso. Deixa eu ver aqui. Obrigado, irmão Bruno. Ah, tá aqui. Pode? Obrigado. Ah, o meu notebook também. Obrigado. Notebook moderno, né, irmão? Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Bússola Silva, usada pelo Exército, pela Marinha Brasileira. O que a bússola faz? Ela te orienta no caminho. Você caiu lá no meio do mato, puf, não tem esquina, não tem guarda, não tem ninguém. E alguém falou, vá para o norte. Onde é que fica o norte? Vamos lá? O norte está para lá, ó, norte. Eu sei que o norte está para lá. Agora vem cá. Se você estava dentro de uma caixa, perdido, e você não sabe onde fica o norte, onde não tem sol, não tem nada, para onde é que você vai? A Bíblia fala, o caminho é estreito, a porta é estreita, ainda manda você andar com pouco peso, não carregar peso desnecessário do pecado. Entenderam? Aí Jesus estava fazendo oração, prestes, no capítulo 17, prestes a ser entregue aí para a cruz. Ele, sabendo que estava próximo os seus dias, em vez de ele estar preocupado com ele mesmo, ele foi fazer uma oração. O que ele falou com o Pai nessa oração? Alguém sabe? Qual foi o assunto? Faz assim com o dedo, ó. O assunto dessa oração, faz assim, era eu. Ah, pastor, mas ele não é nem nascido ainda? Sim. Jesus falou para Tomé. Tomé, aquele, sabe, que Jesus ressuscitou. Ele faltou o culto. É perigoso o crente faltar culto, né, irmãos? Ele faltou o culto. E quando ele faltou o culto, Jesus apareceu no culto. Muitos irmãos não vieram aqui nessa noite, mas Jesus veio aqui nessa noite, amém? E naquele culto que Tomé faltou, Jesus foi no culto. A paz seja convosco. Quando ele fez assim, todo mundo viu as feridas nas mãos dele. E ele então comeu com os discípulos, conversou com os discípulos, e Jesus então foi. No outro culto, o irmão Tomé apareceu, e os irmãos foram contar a novidade para ele. Tomé, sabe quem esteve aqui? Não? Quem? Pilatos? César? Não! Jesus! Ah, que conversa é essa, rapaz? Eu só acredito se eu ver com os meus olhos e com os meus dedos eu tocar nas feridas dele. Você está pensando que Deus não vê o que você fala, jovem? Tem que tomar cuidado, né? Tudo que a gente fala, Deus está assim, ó. Tem certeza? No outro culto, Tomé foi. Tomé ficou sentado lá no último banco, né, irmão? Aquele irmão que está devendo, né? Sabe que fez algo errado. Está preocupado, né? Tem que acertar a conta. Então Jesus chegou no culto e paz seja convosco. Já aconteceu comigo, né? Eu estava sentado assim e eu procurava um irmão para ficar entre eu e o irmão, né? Tomé ficou sentado lá atrás, não sei se atrás de João, ficou sentado atrás. Aí Jesus e Tomé. Tomé? Sim, Jesus. Tomé, vem cá. Tomé, bota a mão aqui, ó, nas minhas feridas. Olha aqui, Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Porque bem-aventurado não sois vós que estão vendo aqui agora todos esses acontecimentos, não. São aqueles que vão crer. Jesus estava falando de você e de mim. Que vão crer, mas não estão vendo. A Bíblia fala que a fé vem pelo... Eu ouvi,
Você ouviu a palavra de Deus, e aí vem no meu coração, vem no seu coração, o quê? Fé. Nasceu a fé no meu coração, e aí eu me tornei crente. Crente em quem? Na pessoa do Senhor Jesus. E agora então Jesus estava orando, falando com o Pai, a respeito da igreja, a respeito dos discípulos, que agora deixariam e iriam ser promovidos, eles deixariam de ser discípulos, e eles passariam então à posição de apóstolos, porque crente só pode estar em 2 estados. Qual o primeiro estado? Discípulo. O que o discípulo faz? Alguém sabe? Aprende. Um discípulo, quando ele aceita Jesus, ele vem para a presença do Senhor, ele aprende pelo exemplo, ele aprende pela palavra, ele está crescendo. Quando então os discípulos, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, na escola de Jesus, agora eles seriam promovidos, enviados a apóstolos. Qual é a diferença de discípulos para apóstolos? Discípulo é aquele que é chamado para vir aprender, e apóstolo é aquele que é enviado. O nome apóstolo quer dizer enviados. Enviados aonde? Jesus falou que eles seriam enviados como ovelhas no meio de quem? De lobos. Ele usa 2 animais. Ele usa primeiro ovelhas no meio de lobos. Não é comum aqui na nossa região lobo. Aliás, o lobo que tem aqui é um lobo bem abobalhado, né? Aquele lobo guará, não é para assim? Que ele come até fruta, não parece? Tem até uma fruta aqui no meio do cerrado chamada lobeira. Já viu lobeira? É porque ele come aquela fruta. Mas o lobo dessa região aqui de Jesus, ele andava em grupos, em manadas. Eu não sei nem como é que é o coletivo de lobos. Alcateia cachorro? Alcateia, obrigado, professores. Ainda bem que tem professor aqui, né? Alcateias de lobo andam caçando. Caçando o quê? Ovelhas. A ovelha na cadeia alimentar do lobo era o quê? O alimento predileto. Então Jesus fala o quê? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Alguém pode falar assim, eita, que negócio que é esse? Seriam crentes kamikazes? Não sabe o que é kamikaze, né? Aqueles soldados japoneses que entravam dentro do avião, o mecânico lá de fora trancava a porta, enchia um avião de bomba, ele levantava voo, aqueles aviões teco-teco velho, e lá no combate ele se tacava, buf, dentro do inimigo, ele explodia ele, o avião e a bomba. Crente kamikaze. Jesus está enviando você como kamikaze? Não. Jesus está te enviando como ovelha no meio de lobos. Aí na parte B do versículo ele vai falar o quê? Portanto, sede simples como as pombas. Como assim? Continua ainda falando de animais que são o quê? Presas. Jesus nos coloca como presas, quer dizer, na cadeia alimentar eu sou para ser destruído. Mas ele falou o que mais? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede simples como as pombas. Agora que vem mais prudentes como a serpente. Amém, igreja? Nós temos que ter táticas. Nós temos que usar as táticas que a palavra de Deus nos coloca para que nós possamos ser enviados a esse mundo. Senão nós seremos simples ovelhas no meio de lobos. Quem teve o prazer de passar no vestibular, agora não é mais vestibular, agora é outra coisa, e entrar na UNB, sabe muito bem o que eu estou falando. Quem foi servir o exército e chegou lá no meio de todos aqueles jovens, sabe muito bem o que eu estou falando. Quem trabalha em uma repartição, que ouve os assuntos do mundo, que ouve o que o mundo trata, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu estou falando de lobos. E agora, você aceita Jesus, e seria mais ou menos isso aqui? O mundo está lá, espumando pela boca, aí Jesus pega você,
Vai, meu filho. Você... Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Jesus mandou nós sermos o quê? Luz. Brilhar no meio de uma luz dessa aqui é fácil, né? Brilhar dentro da igreja, glória, aleluia. Você é crente. Agora, tem como desligar essa luz aqui, irmãos? Me perdoe, irmãos. Eu não quero quebrar protocolo. Sei que o pastor ensina. Mas cadê o irmão? Portanto, eu vos envio, sede o quê? Luz, lá no meio das trevas. Tá bom, tá ficando bom. Ó o mundo, ó. Mas, o mundo é escuro, irmãos. Agora, tá bom, senão vai ficar parecendo sexta-feira. Antigamente tinha que desligar a luz, não tem ainda, irmão? Ó o crente lá do mundo, ó. Ué, peraí, para tudo. Quer dizer que então que Jesus ainda manda você brilhar no meio dos lobos? Como assim? Tem lobos que têm hábitos noturnos e está lá. Peraí, então quer dizer que eu sou um alvo iluminado no meio dos lobos? Prudente como quem? Crente tem que saber sair, crente tem que saber entrar, crente tem que saber falar, crente tem que saber calar, crente tem que saber dizer sim, crente tem que saber dizer não, porque Jesus não vai gostar desse sim, ou talvez desse não, porque o nosso compromisso é com quem? Como é que é o negócio? Lâmpada para o quê? E luz para os meus? Tinha que carregar antes de sair de casa, né? Mas vem cá, se eu falar uma coisa para você, Jesus chamou você para fazer barulho ou para você brilhar? O quê? Eita, esse é crente! Olha como ele é barulhento! Oh, glória! Uhul! É assim que o mundo quer nós? Não. Simples como quem? Olha só, a vida de um simples como as pombas. O relógio despertou 5 horas da madrugada, ele levanta. Senhor, o mundo é mau. Pai querido, vai comigo até a tua casa, até a tua presença. Quando eu entrar, o Senhor entre. Quando eu estiver no ônibus, o Senhor vai comigo. Guarda meus colegas de trabalho. Guarda na faculdade. Guarda a minha casa. Simples. Aí vai na palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aí ele vai andar, irmãos. Porque crente está em movimento. Crente que para, enferruja. É isso? Então, Jesus nos chamou para ser o quê? Do mundo. E o que mais? Pode ligar a luz? Por favor, irmão, pode ligar a luz? Senão o pessoal vai dormir. Alô? E o que mais Jesus chamou nós para sermos? O que? No mundo? Sal. Ó. Aí, irmãos, eu estava estudando a palavra e eu nunca vi ninguém falando. Aí eu fiquei pensando, vem cá, será que na época de Jesus era sal refinado ou sal grosso? Aí eu fiquei pensando comigo, peraí, sal refinado ou sal grosso? Naquela época o povo gostava de churrasco. Eu acho que era sal grosso. Aí eu fui dar uma pesquisada. Sabe de onde eles tiravam o sal? Do Mar Morto. Quebrava as rochas, quebrava e pegava as pedrinhas. Sal grosso. Jesus chamou você para ser fino. Aí você bem educado. Satanás não quer
quer você educado. Eu vou envergonhar. Não, eu não vou falar de Jesus para não ferir os meus amigos de trabalho. Eu vou ser um sal fino, pastores. Não. Jesus chamou você para ser sal grosso. Porque se você não salgar, não serve para nada, a não ser para ser o quê? Mas vem cá. Uma pergunta. Alguém já fez churrasco com sal refinado? Alguém já fez aí, por favor, pode me dizer? Não salga, né, velho? Não salga. E sal grosso? Por que se faz churrasco com sal grosso? Porque a carne solta aquela salmoura. E quando você coloca o sal grosso, ele vai salgando o quê? A carne é insossa, a carne não tem gosto. Aí o sal grosso vai passando gosto para a carne, e a carne começa a ficar, aquela famosa picanha prometida lá nos anos... Por favor, irmão, política não, hein? Jesus chamou você para ser sal grosso. Irmão, sal grosso? Tá lá. Um dia eu cheguei lá na cantina do meu trabalho. Fui tomar um café e uma água lá, irmão. Coisa de velho, né? Nem tomava café, agora estou tomando. Quando eu cheguei lá, o pessoal estava se organizando uma quadrilha lá, uma turma de suspeita. Estava num movimento estranho. Eu entrei na inocência, simples como uma pomba. Fui lá tomar uma água. Quando eu entrei assim, você! Eu falei, eu confesso o quê? O que é? Onde? Você vai ser o padre da quadrilha da junina. Eu falei, como é que é? Nós estamos organizando aqui uma quadrilha e você vai ser o padre lá do casamento da quadrilha da festa junina. Eu falei, eu perguntei de novo, como é que é? E você o quê? Padre da quadrilha da festa junina. Eu falei assim, vocês vão ouvir. Sal fino ou grosso, irmãos? Grosso. Vocês vão ouvir uma coisa. Quer saber uma coisa? Eu não compactuo com esse tipo de atividade, porque é contra a minha fé bíblica. Aí eles, acho que nós fizemos uma coisa errada. E vocês vão ouvir mais um negócio aqui. Sabe de uma coisa? Sabe de uma? Festa desse tipo é coisa que é antibíblica. Aí eles, E aí, irmãos, eu fiz a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, peguei meu café, minha água e falei, tchau. Nunca mais eles me convidaram para ser padre, nem mesmo participar da festa junina. Aí depois me perguntaram, você é pastor? Falei, mas descobriram agora. Não, eu não cheguei lá no meu trabalho fazendo isso aqui, ó. Não, eu cheguei calado. Aí fizeram festa, falei, não vou não. Bebida, não bebo não. Final do ano, vamos dançar. Viu, Zilene? Tá conversando aí, irmã? Aí a pessoa me convidou para dançar lá no meu trabalho, viu? Falei, como é que é dançar? Não, eu não danço. Lá na igreja tem até um grupo da irmã que dança, né? Da dança ainda, irmã? Coreografia, né? Não, eu não danço. Uma dança assim de forró, assim, juntinho. Falei, não. Se minha mulher ver, ela não vai gostar disso, não. E Jesus também não. Irmãos, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Sabe de uma coisa? O mundo não lê Bíblia. O mundo olha para você e a Bíblia que ele lê é a sua vida. Eu estou lendo a Bíblia já, deve ser a 7ª vez, pastor. 4 aqui, antes eu já tinha lido. 6ª. E eu descobri que o mundo não lê Bíblia. Sabia que lá no sacrifício do templo, a irmã Luísa sabe disso.
Quem mais está lendo a Bíblia sabe disso. As ofertas, bolo de manjar, bolo. Quem pensa em bolo, pensa em quê? Bolo o quê? Doce, não é isso? As ofertas de manjar, todas eram oferecidas com o quê? Não se oferecia a Deus nada que não fosse o quê? Salgado. Sabe aquele hino que nós cantamos? Eu sou um sacrifício vivo. É mesmo? A sua vida é sacrifício? Então você tem que ser salgado, tem que ter gosto. Se você não for salgado, se você não tiver gosto onde você andar, Jesus te enviou. Se você chegar lá no mundo e você for igual crente camaleão, já viu alguém? Já viu esse crente? Já viu, irmãos? Como é que é crente camaleão? Eu vou explicar para vocês. Um dia eu vi lá em casa, o vizinho tinha um camaleão, ele escapou. Eu ia passando assim no corredor, quando eu olhei, a parede dessa cor aqui, ó. Que legal, né? Eles vão pôr, né? Puxa. Aí quando eu passei o camaleão na parede, ó. Aí eu. Que isso? Da cor do cimento. Lá, ó. Branco. Aí o camaleão sai dali. O camaleão vem pra cá, ó. Pro vidro, ele fica o quê? Transparente. Transparente? Não, vamos arrumar uma cor melhor, né? Aqui, preto. O camaleão para aqui e ele fica o quê? Preto. O crente camaleão é aquele que está na igreja, ele está o quê? Crente. Quando ele vai para o mundo, ele fica o quê? Mundano. Ele está na igreja, ele é o quê? Crente. Ele está no mundo, ele é o quê? Mundano. O que ele é? O que ele é? Crente o quê? Chuchu. Chuchu. Chuchu tem o quê? Gosto de quê? Nada. Se você botar no camarão, vai ter gosto de quê? Se você fizer suco de chuchu, vai botar açúcar, que vai ter gosto de quê? De chuchu. Eu não deve cozinhar, né? A mãe dessa criança, vamos ensinar ela a cozinhar. Criança não, me perdoa, adolescente. Vós sois o quê? E o que mais? Sal, vem cá, sal é da terra ou do mundo? Sal do quê? Da terra. É isso mesmo. E luz é luz de quê? Alguém já viu a NASA descobrir sal em Marte? Tem sal em Marte? Alguém viu aí? Tem sal na Lua? Não. O sal é na terra. E a luz? Diga por sinal, a luz que ilumina o planeta Terra vem de onde? Vem do espaço. O sol para iluminar de dia e a lua de noite. O sol ilumina quando? E a lua? E quem ilumina o mundo é quem? Quem? Os crentes. Irmãos, eu estou pisando no sal, que misericórdia. Eu pergunto para os irmãos, eu estou inventando alguma coisa? Por favor, irmãos, os irmãos que são catedráticos, que estão lendo a Bíblia pela 50ª vez, me corrija se eu estiver errado. Eu duvido você dizer, a partir dessa pregação, que você não é nada. Você é o que no mundo? No mundo você é o quê? E na terra você é o quê? Então, crente não pode dizer, eu não sou nada. Eu não sou nada. Ainda fica repetindo, né? Ainda tem uns crentes que além de dizer que não é nada, ele ainda usa uma palavra dita pelos animais alados que andam pintados no meio da chácara. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Irmãos, um dia eu estava olhando aquele National Geographic. Sabe o que eu descobri? Que os leões, os leopardos, eles caçam à noite. Lá na Saara do deserto, lá na África.
E eles ficam lá quietinhos, e lá vem uma manada de gnus. E aí, toda a manada está correndo junto. E ele fica identificando pelo barulho aquele que vai lá atrás. Não, a gente tem que fazer um teatrinho. Pô, permite, pastor, fazer um teatrinho aqui? Cadê o pastor? Pastor? Por favor, 7 irmãos aqui. Vocês 3 aqui, ó. 3. Levanta de pé. Fica de pé. Rapidinho. Isso. Vocês, por favor, aqui na frente. Vocês 3 também. Vem cá. Rápido. Que hora que é? Opa, até que hora? Nem perguntei, irmãos. Até 9h20. Mas, vocês 3 aqui. Por favor, vem cá. Vocês 3. Vocês vão simular uma manada de gnus. Sabe o que é gnus? É uma vaca selvagem que tem lá na África. E está de noite. E vocês estão se locomovendo num lugar que está cheio de leões. Eu preciso de alguém para... O monte tem cara de leão, por favor, vem cá. Vamos ficar aqui assim, ó. Assim. Aqui, ó. Congela, aqui. Não respira. Não pisca. Aqui. O vento está soprando assim, ó. O vento, ó. Porque se o vento soprar para cá, os gnus vão sentir o perfume do leão. Entendeu? Perfume, né? O vento está soprando aqui. E lá viu os gnus. Não, o gnu fica assim alinhado com essa cara, não. O gnu fica um atrás do outro. Um vai ser o líder dos gnus. Líder aqui, líder. Todo mundo aqui perto dele. Todo mundo. Sapateando. Vamos correndo agora, correndo. O leão está ali, ó. Correndo. Sapateia, gente. Parei. Chega para cá mais, ajunta mais. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão se locomovendo em manada. Sabe por quê? Um está protegendo o outro. Aí lá atrás, você vem cá. Isso acontece na selva. Aqui, ó. Todo mundo sapateando. Esse sapateado aqui é para confundir os leões. E lá atrás, desapercebido, cadê o celular? O gnu, olhando a rede social dele, desatento. Vai lá, vamos lá, gente, caminhando, sapateando, bora. Bora. Pra frente, líder. Bora, vai. Não, displicentemente andando. Aí eu pergunto para vocês, quem que o leão vai pegar? Continua fazendo selfie. Irmã, qual o telefone do SAMU, irmão? 193? Adianta ligar para o 193, gente? Adianta? Lá na selva. Alô? É do SAMU. Tem um gnu que acabou de ser atacado pelo leão. Leão, ataca. O gnu esperneia. Vai escapulir, gente? E os gnus em bando, sapateando, foram para onde? Embora. Obrigado. O irmão tomou posse do papel, né? Música de drama. Ah, varão, Pai do Senhor. Música de drama. Ele era tão bonitinho. Ele
sempre estava na igreja com a gente. Não, de drama, para fazer mesmo sentir, aquele negócio lá do fundo. Aquelas músicas que hoje o pessoal chama de canção. Irmão, tem uns louvores aí que o pessoal chama de canção, que dá vontade de chorar, irmãos. Adianta chorar pelo leite derramado, gente? Não. O cristão tem que prevenir. Paulo falou, Jesus falou, escapa-te por tua vida. Aliás, os anjos falaram para Ló. Jesus ainda falou assim como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. Tem alguém noivo aí? Glória, lá tarde a irmã Maíse, né? Já fez o convite da linda Ausilene e do Tarcísio, né? Aproveitando, né? Casavam-se e davam em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando você está querendo casar, casando, estudando, se formando, esse, pastor Edson, é o plano A ou B? B? Fala bem alto para todo mundo ouvir. O plano B. E qual seria o plano A? É ir para a glória. Aleluias. Todo cristão tem que ter um plano A e um plano B. Plano A, ser arrebatado, morar com Jesus na glória, escapar do anticristo, do falso profeta. Ainda tem um amigo deles ainda, sabe qual é o nome dele? O amigo do falso profeta, do anticristo? Besta. O que é ter um amigo desse? Já pensou? Jesus veio, levou a igreja, aí você está lá andando, esse é quem? É a besta, o meu amigo. Não vai prestar, gente. Não vai prestar. Escapa-te por tua vida. Está na dúvida? Eu convido você a ler a Bíblia. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É a regra básica de sobrevivência na selva. Como que eu bebo? Como que eu deito? Como é que eu faço para lidar com a pessoa que me dá um tapa na cara? Já pensou? Tá! Ai! Rapaz, sabe que eu luto taekwondo, karatê, jiu-jitsu. Eu sou crente. Mas, baixa do outro lado aqui. O que eu como eu jejuo, como eu oro, está tudo em Mateus capítulo 5, 6 e 7, crente. Nessa noite, Jesus trouxe você aqui, só para você saber de uma coisa. Você foi enviado, mas ninguém é enviado de qualquer maneira. Durante a Segunda Guerra Mundial, os jovens que foram lá para o campo de batalha, antes de ir para o campo de batalha, eles passavam por recrutamentos, treinamentos severos, para aprender a atirar, para aprender a primeiros socorros, para aprender a navegar no terreno com a bússola, para aprender como saltar de paraquedas, como escapulir disfarçado no meio do mato. Ele tinha que saber tudo isso antes de entrar em combate. O crente que é enviado, em primeiro lugar, ele tem que ser o quê? Eu já falei lá no começo, agora é revisão do aprendizado. O que ele é, irmãos, antes de ser enviado? Ele é o quê? Eu vi os irmãos falando, discípulo. O discípulo é um recruta espiritual. Ele está aprendendo. Depois que ele aprende, aí tem o juramento. Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades. Não, mas isso é lá no quartel. Aqui o juramento é: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel.
Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia no meu viver serei fiel. Que é isso? O mundo pode dar cambalhota, pode virar a cabeça para o ar, mas você tem que ser fiel. Ah, sabe qual é a última moda? Está na Bíblia? Então, se... Obrigado, irmão. Antigamente os obreiros andavam tudo com lenço, porque chorava, né? Uma vez o pastor falou para a igreja assim: sabe qual é o sinal do avivamento? Não são gargalhadas, é choro. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, muitos jovens igual a você não vai amanhecer no dia 26 de abril de 26. 26/4/26, muitos serão velados para entrar numa tumba fria. E a alma deles, para onde vai? Não vou julgar. Mateus capítulo 7, versículo 1 fala o quê? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que vocês julgar, hão de julgar vocês. Mas jovens, o que vocês fizeram hoje, a irmã Luísa está falando aqui, de sair para evangelizar, é importantíssimo. Ande com folhetos, ande com camisetas evangélicas, ande com a Bíblia no celular, Bíblia física. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Está todo mundo contando uma piada, você... E não. Dê uma chance. Fala de Jesus. Porque vocês foram enviados. Quem está no processo ainda de novo nascimento, quem é novo convertido, que está na situação de discípulo, aprenda. Faça pergunta. Leia o manual do crente, que é a Bíblia. Mas leve a palavra. A minha mãe, ela me ensinou algo interessante. Ela não perdia oportunidade. No leito de enfermidade, há poucos meses de partir para a eternidade, chegou no leito de enfermaria um enfermeiro que tinha todos os sintomas de quem ia para a academia todos os dias, com aquele... Mal cabia o uniforme dele assim, tão forte que era. Minha mãe na cama dando os últimos suspiros, abriu o olho, olhou para ele assim: meu filho, você precisa de Jesus. Eu estava sentado assim, eu falei: como assim? Pastor da Assembleia de Deus sentado ali. Falei: como assim? Minha mãe, prestes a partir para a eternidade, as últimas oportunidades de lucidez dela, antes de entrar no coma induzido, estava falando de Jesus para o enfermeiro com toda a saúde que alguém pode ter. Que lição foi para a minha vida aquela oportunidade? Toda oportunidade que vocês tiverem, gente, pode ser a última oportunidade para aquela pessoa que está ao teu lado. Não desperdice oportunidade de ser um cone espiritual. Irmão, tem um cone aí? Cone? De estacionamento. Traz um cone para mim aí. Como é que é assim, cone? Como assim, cone? Cone? Irmão, sabe o que é cone, né, irmãos? O que é um cone? Algo que avisa que ali tem um obstáculo, que tem que ser aqui. Aquele zebradinho tem não, né? Aquele que tem várias cores assim. Crente cone. Entra ano, sai ano, ele está ali, ó. O povo está vindo. O povo lá do mundo, né? O que é isso? O que é um crente cone? Ele está sinalizando que é um perigo ali, ó. A presença dele sinaliza um perigo. Se você não sabe pregar, não sabe cantar, seja um crente cone. Como é que é isso?
Se posicione estrategicamente no meio do caminho. Uma vez eu comprei uma faixa, irmão, dos 6 metros. Coloquei na beira da BR-101 ali, desculpa, BR-253, que é a 001. Botei uma placa bem grandona assim, ó. Na época da eleição, o povo brigando, esquerda, direita, eu botei, Jesus, o homem que o Brasil precisa. E fiquei lá, ó. Cone. O cone, ele transmite uma informação. Você tem que ser um cone espiritual. Se você não sabe falar, seja pelo menos um cone espiritual. Sinalize para o mundo. Por ali, ó. Tem perigo aqui, ó. Obrigado, mulher. É para isso ser uma mulher, né? Avisou que acabou meu tempo. Ela foi um cone na minha vida hoje. Obrigado. Cone usa relógio, irmão. Usa. Para dizer que o tempo está acabando. Imagine, tu encontrar um cone no meio da rua com um relógio assim, ó. O que quer dizer? O tempo está acabando. O tempo está acabando para todo mundo. Individualmente ou coletivamente, o mundo está na beira de um precipício. Nós estamos passando por dias inimagináveis. Vocês acham que está fácil? A qualquer hora dessa, um Seng-Yong daquele lado da Coreia do Norte aperta o botão e bluf. E a reação em cadeia vai ser algo, aquela música da irmã, né? Que canta lá o plutônio do carbono, tem uma música dessa aí. Se desfazendo dos elementos. Assim diz o Senhor, põe-te em pé. E eu falarei contigo. Fica em pé, gente. Não estou entendendo, não? Mas você precisa estar em pé, espiritualmente. Irmã, você me perdoa, tá, irmã? Passei 5 minutos. Prometo que se a irmã me chamar de novo, eu vou vigiar. Bíblia, bússola, crente, sal, crente, luz, tudo isso aqui, ferramentas pedagógicas. Grava apenas o seguinte: Jesus te enviou, Ele orou por você. Ele está esperando que você produza frutos. Você não pode ser uma árvore estéril. Tu tem recebido pregações, mensagens, orações para que você seja produtivo na obra do Senhor. Se você está improdutivo nessa noite, busca água espiritual, busca o fertilizante, para que você seja produtivo na obra de Deus. Produzir 100, 60, 30 por 1. Você tem que produzir, crente. Você não pode ser improdutivo. Amém? Senhor Deus, Pai, a oportunidade foi dada para cada um de nós nessa noite, para escolher, meu Pai, ser um simples crente cone, mas estar na posição que o Senhor chamou, meu Pai. Senhor, despertarmos do sono, do comodismo, das muitas ocupações que não levam a nada, Senhor, mas sermos bênção no mundo de hoje. Jovens bênçãos, jovens influenciadores, jovens iluminados, jovens salgados, jovens orientados na Tua presença. Assim, meu Pai, nós deixamos, ó Pai querido, esta palavra aqui no coração de cada jovem, mesmo que ele tenha achado graça, meu Pai, esse irmão aqui fazendo um rolamento e etc. Mas o Senhor, meu Pai, possa falar profundamente em cada coração. Amém, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? O que a Bíblia fala em Apocalipse? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Se você ouviu, agora bote em prática para você ser uma bênção na presença do Senhor. Amém? Está faltando crente bênção, crente problema, tá lá no outro canto, aqui não, aqui na 205, a pessoa gosta de falar isso, né? Na minha igreja, eu não posso falar na minha igreja não, né? Lá também todo mundo é bênção. Irmãos, Deus abençoe, muito obrigado, irmão Luiz, pela oportunidade. Você pode sentar. Quem vai orar por mim? Irmã, obrigado. Ora por mim. Eu tenho um caso de amor por essa igreja aqui, irmão, um caso de amor.
que foi correspondida. Essa igreja aqui, eu sei que me ama, né? E é uma bênção estar participando da leitura bíblica. Vai ter diploma esse ano, irmã? Eu vou vir aqui buscar meu diploma. Amém? Jovem, se você não está lendo a Bíblia, o ano que vem, matricula na BBD, isso. Amém. Fez a propaganda. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Tarcísio. Deixa eu trocar de microfone. A gente é grato pela vida dele, da tia Alzilene. Eu tenho cuidado de falar meu pai, na hora aqui, e falar tio Tarcísio também, porque para mim é tio Tarcísio. A gente tem um carinho enorme por vocês e somos gratos também. Eu pude pegar um pedacinho da liderança deles aqui, dos jovens, e é um carinho enorme que a gente tem pela família de vocês. Que Deus continue abençoando, viu, tia Alzilene? É muito bom tê-los aqui, voltem sempre, amém? Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Voltem mais vezes os visitantes, aqueles que estão sumidos. Venham mais vezes, permaneçam firmes no Senhor. Há lugar para trabalhar, há lugar para você exercer o seu dom aqui na igreja. Então, estejam firmes, tá bom? Quero agradecer às nossas regentes que estiveram aí firmes nos nossos ensaios. A intercessão que esteve orando aí durante essa semana por nós, a irmã Sônia, durante a manhã, ela falou que estava orando nas orações que tem aqui pela manhã. Então, nós agradecemos a toda a igreja que está presente. Eu peço a todos que continuem orando por nós, pela nossa juventude. Tem jovens que estavam confirmados de estar aqui, mas aconteceu coisas que os impediram de estar aqui. Então, continuem orando uns pelos outros, continuemos firmes, juntos, para crescer em graça e sabedoria. Amém? Quero convidar aqui o pastor Luiz para fazer as considerações finais. Agradeço ao Isaac por estar nos apoiando, as congregações que vieram representando. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor Tarcísio falou que tem um caso de amor com esta igreja. Que ele sente que os irmãos aqui amam ele. E eu também já amo, pastor. Já sinto amor pelo Senhor. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quanto vale essa mensagem, irmãos? Pensa aí um pouquinho. Quanto vale esta mensagem para você? O pastor Tarcísio, ele se gastou e se deixou gastar para te entregar esta mensagem de Deus. Qual o valor que esta mensagem tem para você? Para mim, para nós. Será que essa mensagem merece, irmãos, a nossa meditação? A nossa gratidão a Deus por ela? Será que essa mensagem, irmãos, merece um espaço no nosso coração? Merece, igreja? Merece, pastor. Merece. Meus irmãos, eu quero, antes de nós orarmos e agradecermos a Deus, eu queria perguntar se nós temos alguém nesta noite que gostaria de fazer um compromisso com Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Após tudo que Deus realizou aqui nesta noite, Deus te tocou e você quer fazer um compromisso com Cristo, nós queremos orar por você. Nós temos alguém que gostaria de fazer? Ou porventura você está afastado